Não, tenho a menor ideia. Maurício de Nassau foi um holandês que veio para o Brasil na época da colonização e fez algumas construções, alguns benefícios aqui para a cidade de Recife. Não, colega. Eu sei que foi um prefeito que ficou na história da cidade do Recife. O sinal tem até, né, ponte, né, com o nome de Maurício de Nassau, né? Governou Recife durante um bom tempo, fez coisa bacana, era um holandês. Veio para cá, o pessoal não queria que ele fosse embora porque ele estava desenvolvendo a cidade. Fez um boi voar. Bom, eu ouvi falar nele, né? Ele foi um grande poeta, né? Não sei. Foi o governador daqui? O governador de Pernambuco. Ele chegou aqui com os holandeses, né, na época de 1630, se eu não me engano. Maurício de Nassau foi um alemão trazido pela Companhia das Índias. O príncipe holandês que governou Pernambuco, construiu a ponte, construiu o palácio, trouxe cientistas, pintores. Bom, eu não conheço o Maurício de Nassau. Eu não sei quem foi, mas eu gostaria de saber. A cultura da cana-de-açúcar era a principal atividade econômica do Brasil do século XVII. O refinamento do açúcar, a distribuição na Europa e até mesmo o financiamento de engenhos foram feitos pela Companhia das Índias Ocidentais, que enviou uma figura muito importante ao Brasil. Em 23 de janeiro de 1637, o jovem nobre de apenas 32 anos trouxe ao Brasil uma guarnição de 350 soldados numa primeira grande missão científica a cruzar a linha do Equador, da qual fazia parte o médico William Pierce, o botânico e astrônomo George McGrave, os pintores Franz Post, Albert van der Kaut, Zacarias Wagner e o biógrafo Gaspar Baleus, além de outros intelectuais. João Maurício de Nassau, ele nasceu em Vilemburgo, na Alemanha, portanto ele não era holandês, nem a Holanda existia como país, era chamado Estados Gerais. A Holanda, propriamente, era uma das províncias dos Estados Gerais, chamada Províncias Unidas. Maurício de Nassau se transformou, com o tempo, em mito. O Nassau veio com todas as características das cortes alemãs, trazendo em si e com todo o seu staff, a pompa e a circunstância. Sem dúvida, ele deveria ter sido uma pessoa simpática, porque não há descrição, nada se diz dos seus amores senão romance. Houve até quem dissesse que ele poderia ter sido homossexual, porque ele não casa. Ele traz consigo, evidentemente, pintores, traz médico, traz literatos e, evidente, deveria ter trazido também músicos. Ele fez construir, na ilha de Antônio Vaz, 2 palácios. Um palácio de verão, palácio, vamos dizer, de descanso, o da Boa Vista, e um palácio de despachos. Então, nessa velha Maurícia, ou nessa área intermediária entre o palácio e as casas populares, estavam aqueles holandeses, muito poucos judeus. Os judeus ficaram mais para o lado da aldeia. Ele tinha uma tolerância muito grande, não só com os judeus, mas com os cristãos, enfim, com qualquer religião, né? Acho que a palavra não é nem tolerância, ele realmente não tinha preconceito nesse sentido. Então ele lidava muito bem com todo mundo e negociava muito bem, o que agradou bastante a burguesia da época. Para os judeus, inegavelmente, ele saindo significaria o retorno da Inquisição. E os judeus então se reúnem e oferecem pagar a Maurício de Nassau o soldo maior do que o que ele recebia do governo holandês, para que ele permanecesse aqui.
Inclusive, os judeus queriam comprar o palácio de Maurício de Nassau para fazer uma sinagoga lá. Na verdade, a sinagoga seria lá. It was really part of that interest that had started already in the Renaissance for different worlds, different countries, different people, and this is part of this great passion for the exotic world. O Rochedo e a Estrela é um filme sobre o século XVII em Pernambuco. Consequentemente, é sobre o domínio holandês e sobre essa explosão de liberdade que os judeus tiveram a ponto de fundar em Recife a primeira sinagoga das Américas. Eu fiquei 3 anos pesquisando esse período do século XVII para poder fazer o mais próximo possível com a realidade que a gente supõe que foi. Embora que o período holandês tenha sido vastamente documentado, o que não acontecia com o período anterior da colonização portuguesa. Quando Pernambuco é ocupado pela Companhia das Índias Ocidentais, se abre toda uma nova possibilidade para os cristãos novos no Novo Mundo. Joachim Out in Brazil allowed freedom of religion, and that applied also for the Jews. Para construir a primeira ponte em madeira sobre o rio Capibaribe, o conde pensou no meio para conseguir recursos financeiros, através de uma campanha que ganhou o nome popular de Boi Voador. Criou um chamado Boi Voador, convidando que as pessoas fossem até o rio, que ia ver o boi voar. No século XXI seria espantoso, imagine, no século XVII. Inaugurou todo o marketing. E as pessoas viram o boi voar, o boi voou. Mas claro que um boi de pano, né? Mas é claro que isso é que é a figura do marketing. Segundo o escritor e sociólogo Gilberto Freire, Maurício de Nassau foi o idealizador do Parque 13 de Maio e também do Horto Dois Irmãos, 2 importantes pontos da cidade do Recife. O período Maurício trouxe uma riqueza cultural que deixou suas marcas até os dias atuais. E isso mexeu com a geografia, com o paisagismo, com a arquitetura da cidade. Tanto é que a gente chama esse período do período Maurício, da arquitetura maurícia, amplamente influenciada pelo Renascimento, não é? Você tem Rembrandt como um dos grandes artistas da Renascença, ao mesmo tempo de algumas reminiscências do Barroco, daquela pintura, do panorama detalhista da arquitetura, dos pontais, das cúpulas, né, dentro da arquitetura do Recife, das pontes, das ligações. São 3 ilhas que foram completamente cruzadas por pontes, e isso foi um fator decisivo e determinante nesse período holandês aqui no Recife. O período nassoviano é de fundamental importância para a história de Pernambuco, exercendo um fascínio todo especial aos filhos desta terra. Empresarial, edifício, ponte, escola, teatro, avenida, rádio, cimento, faculdade e instituto de pesquisas. Todos homenageiam em pleno século XXI o mito Nassau. Eu queria homenagear uma personalidade que fosse a cara de Pernambuco, de forma que eu resolvi fazer uma pesquisa empírica, eu mesmo fiz a pesquisa, comecei a conversar com as pessoas. Conversei com cerca de umas 500 pessoas, de um por um, dizendo que ia criar uma instituição e que queria homenagear uma figura histórica, uma figura que tivesse muita ligação com a nossa terra e que fosse benquista no estado de Pernambuco, benquista na nossa região.
Maurício Nassau foi uma figura exponencial da área empreendedora. E aí nós resolvemos criar um instituto com o mesmo nome, mais uma homenagem a Maurício Nassau. Quem diria que a antiga aldeia do Recife, com apenas algumas casas, se transformasse na cidade Maurícia, com um plano inédito de urbanização, palácios, a primeira ponte do Brasil, o primeiro observatório astronômico das Américas, os belos jardins do Palácio de Friburgo. Nassau levou ao mundo a mais farta documentação sobre fauna, flora e tipos humanos das Américas. Em 6 de maio de 1644, Nassau foi afastado do cargo de governador-geral da Nova Holanda. 5 dias depois, Nassau e comitiva deixam o Recife e seguem para o porto de Cabedelo, na Paraíba. Durante o percurso, recebe diversas honrarias de toda a população que ele administrou, embarcando para Texel, na Holanda, no dia 13 de maio. 2 dias antes de partir do Brasil, Nassau escreveu uma carta que seria uma espécie de testamento político. Em uma de suas frases, ele diz: "Dessa terra levo muitas memórias e dela fixo aspectos extraordinários de suas paisagens e da gente. Os pintores senhores Franz Post, Zacarias Wagner e o notável Albert Eckhout. Um dia irão falar muito disto tudo." O túmulo de João Maurício de Nassau encontra-se na cidade de Siegen, onde nasceu. Ele não casou, não teve filhos, mas deixou um enorme legado. A cidade Maurícia.